Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Pneumatologia 2 e hoje nós vamos estudar a aula de número 68, que é os dons ministeriais. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Eu vou ler aqui do 11, vou ler até o 16, vou ler aqui na tradução King James, que diz assim, Efésios 4, a partir do 11. Vamos lá. Assim ele, Jesus, não é? Designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só, somente até aqui, cada parte realiza a sua função. Na aula passada, aula 67, que nós começamos a estudar a respeito dos dons, e na aula passada nós tratamos a respeito dos dons espirituais. E eu lembro que eu falei para você, se você não assistiu essa aula, volte aí depois e assista. Os dons espirituais, que são aqueles que estão lá em 1 Coríntios 12, são, eu dei o exemplo de uma obra, não é? De um edifício, um prédio sendo construído. Lá tem diversas pessoas trabalhando, então os dons espirituais são as ferramentas pelas quais a obra acontece. Então, as ferramentas dão o poder de saber de maneira sobrenatural, tem os 3 dons, nós vimos isso, né? Poder para agir de maneira sobrenatural, que são os dons de poder, e os dons conferem também a palavra, né? Falar de maneira sobrenatural. Cada um desses 3 tem 3 grupos de dons. Se você não assistiu, assista depois a aula passada. Mas muito bem, nesta aula de hoje nós vamos estudar os dons ministeriais. E aqui eu li para você a leitura que eu fiz aqui da carta aos Efésios, foi do capítulo 4, versículo 11 até o 16. Então, ele finaliza no 16 dizendo, cada um faz a sua função. Os dons ministeriais conferem a cada um a sua função. Então, no mesmo exemplo que eu dei na aula anterior da obra, na obra tem um engenheiro, tem um arquiteto, tem um mestre de obra, tem um pedreiro, tem um encanador, tem lá o gesseiro, tem o azulejista, tem cada um na sua função. Enquanto os dons espirituais são as ferramentas, os dons ministeriais são aqueles conferidos a cada um para cada função específica. Lembrando que cada uma dessas funções, se nós vamos ler e estudar cada uma delas aqui do versículo 11, não é? Cada um pode ter um ou mais dos dons espirituais, um ou mais ferramentas, não é? Pode ter um ou mais ou não, depende da sua função. Por exemplo, eu sou pastor, então para eu pregar, eu tenho que ter o dom da profecia, eu tenho que ter o dom da palavra, não é? Eu tenho que ter isso, não como é que eu vou pregar. Já vamos falar daqui a pouquinho a esse respeito, né? Para ensinar, aí nós já vamos tratar na aula que vem dos chamados dons de suporte. São outros dons que tem lá em Romanos 12, que dentre eles está o dom de ensino. Aí nós vamos tratar na aula que vem. Mas voltando aqui então. Então o propósito dos chamados dons ministeriais, e lembrando que a gente não encontra escrito na Bíblia dons espirituais, dons ministeriais, dons de suporte. Isso não está escrito, minha gente. No decorrer do tempo, os estudiosos, os teólogos, começaram a ter esse entendimento bíblico. Olha, esses aqui são dons espirituais por causa disso, disso, disso. Esses aqui são os dons ministeriais por causa disso, disso, disso. E aí, isso se tornou uma doutrina
doutrina dentro da paracletologia ou da pneumatologia. Eu lembro que eu falei com vocês em aulas anteriores da chamada teologia sistemática, que surgiu há séculos e séculos atrás. O que é a teologia sistemática? É sistematizar as doutrinas bíblicas. O que é a doutrina bíblica? É tudo aquilo que a Bíblia como um todo fala a respeito de um assunto. Isso é uma doutrina bíblica. E essa doutrina que nós estamos estudando é a doutrina da pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Então, muito bem, voltando aqui, os dons ministeriais, o propósito deles é que a igreja seja edificada, a obra de Deus seja completada, realizada, é que amadureçamos. Os dons ministeriais são aqueles para quem está à frente da obra, para quem está conduzindo, para aqueles que vão, não é, como é que eu posso dizer, aqueles que vão chamar os demais, puxar os demais, aqueles que vão trilhando o primeiro caminho. Esses são aqueles que têm os dons ministeriais, não é? Para exercer determinada função. Lembrando sempre, amados, que nenhum é mais importante do que o outro, tá? Embora nós vamos falar aqui de apóstolos, a profetas, enfim, de todos aqui, hoje, infelizmente, a igreja, quando eu digo igreja, eu digo de maneira generalizada, muita gente sofre de um mal terrível que é a questão do ego, não é? Hoje, infelizmente, tem gente por aí na internet dizendo que quando está no altar pregando é a quarta pessoa da Trindade. Tem gente por aí consagrando os outros a arcanjo, a semideus. São dias difíceis os dias que nós vivemos. No tempo bíblico, a igreja não tinha problema nenhum com essa questão de título. Lembre-se sempre, quem vive de título é time de futebol. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser manso, tem que ser humilde. Nós encontramos, por exemplo, um Filipe que lá em Atos 6 foi chamado para servir, diácono vem do grego diaconeu, quer dizer servo. Lá em Atos 21, Paulo chama ele de o evangelista. Pedro, que era apóstolo, andou 3 anos e meio com Jesus, andou sobre as águas, enfim, lá na primeira carta, no capítulo 5, ele diz que é presbítero também. Então a igreja não tinha problema algum com essa questão de título. Ah, porque você é apóstolo é mais que o evangelista, ah, porque você isso é mais do que o outro. Não há problema nenhum com essa questão de título. Deus não tem problema com isso e os servos dele também não, a igreja primitiva também não. Mas hoje, infelizmente, no tempo bíblico isso também existia. Depois leia com calma a segunda carta aos Coríntios. Nessa segunda carta, Paulo defende muito a sua autoridade apostólica, não por soberba ou por arrogância, longe disso, é porque os que se intrometeram lá na igreja de Corinto começaram a dizer que o Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, porque ele não foi um dos 12, não é? Que ele não era apóstolo coisa nenhuma, e ele defende a sua autoridade apostólica dizendo: Jesus apareceu para mim também, não é? Jesus apareceu para mim. Então, muito bem. Então, cada um tem a sua função. Então, vamos começar a estudar. O primeiro que falamos aqui é do apóstolo, né? Os apóstolos. O que quer dizer apóstolo? É aquele que é delegado, embaixador, enviado. Então, os apóstolos é aqueles que vão abrindo o caminho, que vão levando o evangelho. E nós encontramos, né, o mensageiro, e nós encontramos na Escritura, no Novo Testamento, é claro, porque no Antigo Testamento não existe essa questão de apóstolo, né? No Antigo Testamento, especificamente sobre o povo judeu, nós vemos lá reis, profetas, sacerdotes, juízes, mas não tem ainda a figura do apóstolo, do mensageiro. Essa figura surge no Novo Testamento, né? Então, o apóstolo se refere a alguém que leva uma mensagem, lembrando sempre que a mensagem é maior do que o mensageiro, porque quem enviou a mensagem é o Todo-Poderoso. Quem é que enviou a mensagem? Deus, né? O Senhor Jesus. Nós somos mensageiros dele. Então, mensageiro é aquele que leva a mensagem, a palavra de Deus. Os primeiros apóstolos, biblicamente, são os 12 que Jesus escolhe. Depois desses 12, vem outros. Por exemplo, em Atos, né, Judas se enforca, e aí eles se reúnem e escolhem mais um para completar os 12, que é o Matias. Depois nós vemos também, lá em Atos 14, Paulo e Barnabé também são chamados de apóstolos. Por quê? Eles iam a outras nações, né? Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque ele ia a outras nações pregar o evangelho. E eles são chamados também de mensageiros, de enviados. Então, hoje, infelizmente, tem gente, né, que coloca aí uma hierarquia. É óbvio que toda igreja tem que ter uma organização,
né? Tem que ter bom senso, entendimento, tem que ter essa hierarquia eclesiástica. Mas o que eu estou dizendo aqui é no sentido de soberba, vaidade. Paulo não tinha, infelizmente tem muita gente hoje que tem, não é? Isso é perigoso, nós temos que guardar o nosso coração sobre essa questão de título. Então o apóstolo é o mensageiro, é o enviado. Continuando, depois de apóstolo nós temos aqui o profeta. O profeta, geralmente o apóstolo, só voltando aqui no apóstolo rapidinho, o apóstolo, por exemplo, vai em outras nações, ele leva a mensagem. No tempo bíblico, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, os demais, eles iam de cidade em cidade, nação em nação, pregavam o evangelho. Se você ler a respeito da primeira carta, a primeira viagem missionária de Paulo, ele vai pregando e ele não deixa líder, não deixa ninguém, ele deixa o Espírito Santo, ele deixa Deus trabalhar, ver se aquele trabalho ia frutificar, se quem ouviu a mensagem ia dar lugar no coração. E aí depois, na segunda viagem missionária, é que aí de fato ele vê que deu fruto, não é o trabalho, e aí ele começa a estabelecer os líderes, né? Ele começa a estabelecer, mas na primeira viagem missionária não. Então, Paulo, ou melhor dizendo, os apóstolos são aqueles que vão abrindo o caminho para que venham os demais, tá? Então vamos aqui, no próximo aqui da lista estão os profetas. Profeta é aquele que é boca de Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus. Em Ezequiel 33, né, nós temos uma descrição das atribuições do profeta, dentre elas é ser um atalaia, né? O atalaia era aquele soldado que ficava na torre de vigia. E aí, quando ele viu o inimigo, ele tinha que avisar, o inimigo está chegando. Essa era a função do atalaia, dar o aviso, anunciar. Do mesmo jeito, o profeta de Deus é aquele que anuncia a palavra de Deus, quer seja para bem ou não. Porque às vezes, dependendo da pessoa e da situação, Deus usa o profeta para trazer uma mensagem de juízo. Nós encontramos isso, por exemplo, Elias trouxe uma mensagem de juízo a Acabe e a Jezabel. Nós encontramos um Jeremias trazendo uma mensagem de juízo. Nós encontramos, por exemplo, Isaías. Deus usa Isaías e manda ele ir ao rei Ezequias e dizer: olha, arruma a tua casa, organiza tudo, você vai morrer. Mensagem dura, não? Imagina, você dá uma mensagem dessa, vinda da parte de Deus. Ó, Deus mandou te dizer que você vai morrer. Que notícia, hein, para o profeta dar? Mas Deus mandou, o profeta foi lá e anunciou. Só que diz o texto que o Ezequias orou e o Isaías tinha dado a mensagem, diz o texto, ele não tinha nem saído ainda do palácio, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Isaías, volta lá, diz para ele que eu ouvi a oração dele e que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele saber que é o que estou falando. No terceiro dia ele vai levantar do leito e vai ser curado e vai na minha casa me servir. Olha que coisa tremenda. Olha só, Deus usa o profeta. Então o profeta é a boca de Deus, aquele que anuncia a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento, o primeiro a ser chamado de profeta, lá em Gênesis 20, é Abraão. Vai ter muitos outros, né? Vários profetas, vai ter Eliseu, Elias, Samuel, né? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, enfim, a lista é grande. Tem os profetas que têm os livros no Antigo Testamento e tem profetas que não têm livros no Antigo Testamento. E tem profeta até no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Atos 20 fala do profeta Ágabo. E tem outros também, não é, que eram profetas no Novo Testamento também. Então o profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. E a mensagem pode ser uma exortação, um encorajamento, pode ser uma correção, pode ser uma mensagem de ânimo, de consolo, depende. O profeta fala o que Deus mandar falar, não é? Seja uma palavra de bem, seja uma palavra de mal. Lá no segundo livro de Reis, nós encontramos, aliás, primeiro livro de Reis, né, segundo livro de Crônicas, falando a respeito do rei Acabe, quando Josafá vai lá, e aí o rei Acabe chama o Josafá para irem à batalha contra Ramote de Gileade. E aí Josafá, que era um homem de Deus, diz assim: ô rei Acabe, antes da gente ir para a batalha, vamos consultar Deus, você tem um profeta aí, você tem alguém? E o Acabe tinha lá 400 profetas dele, que falavam o que ele queria ouvir. E aí, um após outro, disseram: pode ir para a batalha, Deus é com vocês, vocês vão vencer. Só que o Josafá, como era um homem de Deus, o rei Josafá, ele não acreditou muito naquela conversinha daqueles profetas, ele ficou com o pé atrás, ele falou: ô rei Acabe, tem mais algum profeta aí para a gente ouvir? E aí o rei disse: tem um tal de Micaías aí, mas esse camarada nunca fala nada de bem de mim, só fala coisa ruim. Por quê? O Acabe era um rebelde, um infiel, que vivia na feitiçaria, na rebeldia, na idolatria. E aí o rei Josafá disse: traz esse camarada aí que eu quero ouvi-lo.
e aí foram chamar o profeta Micaías. Quando Micaías chega, Deus traz uma palavra a Micaías, coloca uma palavra na boca dele. Deus usa Micaías para dizer assim, olha, eu vi demônios diante da presença do Senhor, e esses demônios pediram autorização a Deus para entrar na boca dos profetas do rei Acabe como espírito de mentira, e Deus permitiu. Então esse negócio que vocês vão aí para a guerra e vencer é uma mentira. E aí Deus usa Micaías para dizer, Acabe, você vai para a guerra, você vai morrer nessa batalha. Quando o rei Acabe vê isso, ele fica furioso e diz, prendam esse homem, há pão e água, vai ficar aí. E Micaías disse, eu sou profeta de Deus, isso vai acontecer, conforme eu falei, e de fato acontece, né? Depois leia lá a história, eles vão para a batalha, o Acabe querendo disfarçar, ser sutil, sabendo que Micaías era um profeta de Deus, ele diz, ô Josafá, vamos fazer o seguinte, para não ir 2 reis vestido de rei, você vai com a roupa real e eu vou com a roupa de soldado. Olha só, segundo as intenções, por que ele fala isso? Porque ele sabia que o inimigo iria tentar matar o rei. Quem é que estava com a roupa do rei? O Josafá, amigo da onça, o Acabe, né? E vão para a batalha aperta contra o Josafá clama a Deus, Deus o livra, e aí um soldado solta uma flecha, a flecha vai direto no peito do Acabe e o mata, do jeito que Deus usou a boca do profeta para anunciar. Então o profeta de Deus é aquele que anuncia a palavra de Deus, né? Que anuncia a mensagem que Deus manda, tá? Lembrando que é diferente do apóstolo. O apóstolo vai para levar o evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, acompanha os sinais, maravilhas, prodígios, os dons espirituais em ação. Lembrando, como eu disse no início, que os dons espirituais são as ferramentas e os dons ministeriais são as funções. Não é? Para usar cada ferramenta tem que saber, tem que ter a sua função. Então imagine, por exemplo, um pintor. Via de regra, qual é a ferramenta do pintor? É um rolo ou um pincel. Agora, por exemplo, um azulejista, qual a ferramenta desse camarada? É ali uma maquita, é uma máquina de riscar, é uma turquesa. Um pedreiro, qual a ferramenta do pedreiro? É uma colher, é uma desempenadeira, é uma régua. Do carpinteiro, qual a ferramenta? É um serrote, é um martelo. Então, cada função tem a sua ferramenta. Do mesmo jeito, espiritualmente, cada um que tem uma função no corpo de Cristo, o próprio Espírito, além de dar a vocação, a função, dá também os dons que serão necessários para o desempenho dessa função, tá? Então, continuando, aqui na apostila também diz, não é, como é que conhece os falsos profetas? Através dos frutos, como o Senhor Jesus diz, não é, houve, há e ainda haverá muitos falsos profetas, como diz lá 1 João 4:1, nós não devemos crer em qualquer espírito, mas provar se vem de Deus ou não. Como é que se prova? Através dos frutos, através do caráter, do comportamento, que você vê se uma pessoa é de Deus ou não. Lembrando, amados, que Deus pode usar quem quer do jeito que Ele quer. No Antigo Testamento nós vemos até a jumenta de Balaão falando, né? Até a jumenta de Balaão. Então Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. O próximo da lista aqui são os evangelistas. Os evangelistas são aqueles, não é, que cumprem o ID do Senhor. O que é o ID? Está lá a ordem de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então o ide compete a todos, todos nós temos que ser evangelistas, todos nós temos que anunciar o evangelho. Então a igreja tem que ser uma igreja, por que chama evangélica? Não é? Hoje no nosso país a palavra evangélico virou símbolo de religião, para ter uma distinção do católico. Tem várias religiões por aí e hoje, infelizmente, evangélico virou mais uma delas. E hoje, não é, aqui na igreja, não sei se alguém está assistindo aí, não é, seja pastor ou, enfim, de outro ministério, alguém, eu não sei vocês aí se já receberam, ou você que é membro, aluno do curso, enfim, ou você que está assistindo esse vídeo, eu já recebi aqui na igreja gente dizendo que é evangélico não praticante. Olha só o que estão dizendo hoje em dia. Um dia desse apareceu um camarada aqui dizendo que crê em Jesus Cristo e ele é evangélico não praticante. Na hora eu lembrei de quando eu era criança, a minha mãe, eu fui batizado na igreja romana pequeno, eu tinha acho que 3, 4 anos de idade, e de lá em diante a minha mãe sempre dizia assim, olha, se alguém perguntar, diga que você é católico, apostólico, romano, não praticante.
Olha só, era isso que minha mãe me ensinava a dizer. Glória a Deus que ela conheceu Jesus e eu também. Mas do mesmo jeito que se falava do catolicismo há décadas atrás, hoje se fala de evangélico. Evangélico não praticante. Amados, o evangelho tem que ser praticado na nossa vida. Ser evangélico não pode ser uma religião para nós. Não pode ser, nós não podemos nos resumir a ser frequentadores de igreja. Infelizmente tem muita gente hoje, embora no nosso país já tem estatísticas do IBGE dizendo aí que cerca de 25% da população já se declara evangélica e já tem até estudos projetando para a próxima década que mais de 50% da população vai se declarar evangélica. Então, em termos de quantidade, tem muita. Mas em termos de qualidade, tem pouca, porque que evangelho é esse, infelizmente? Quando eu digo evangelho, eu falo de maneira generalizada pelo que nós vemos hoje. Hoje, infelizmente, nós vemos aí 2 homens casados se autoproclamando pastores e dizendo que pregam o evangelho. Querido, a Bíblia não mudou, Deus não mudou, e embora estão querendo mudá-la, né? Inclusive, já tem anúncios aí, o Papa Francisco dizendo que precisa mudar a Bíblia, que ela está desatualizada, tem que ser uma versão mais atual. Não é? Nós vivemos em dias que tem, como eu falei para você, esses 2 cidadãos aí que se autoproclamaram pastores, um deles lança uma Bíblia e remove dela todos os versículos que falam de homossexualismo. Querido, Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Então, o pecador tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que se arrepender, independente do pecado que seja. Quando há arrependimento sincero, há perdão genuíno. Mas tem que haver arrependimento. Agora, não é querer, Deus é amor, eu posso fazer o que eu quero. Claro que não, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele também é justo. Então, nós temos que viver o evangelho de Jesus. Como diz Paulo em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é o poder de Deus, o evangelho quer dizer boas novas. Então o evangelista é aquele que anuncia o evangelho, é aquele que leva, independente se ele tem o título de evangelista ou não, porque muita gente, como eu disse no início aqui da aula, muita gente se apega na questão do título. Eu tenho um título tal, eu fui consagrado a isso, consagrado aquilo. Meu irmão, faz, Deus está vendo, tem coisa que o homem não vai ver e não vai reconhecer, e muita coisa, mas Deus vê e Deus reconhece. Deus vê e Deus recompensa, Deus vê e Deus se alegra. Então vai e faz, seja um evangelista, anuncie. Como Paulo diz lá a Timóteo, faz a obra de um evangelista. Não é? Mas Paulo colocou Timóteo como pastor da igreja de Éfeso e agora está falando para ele fazer a obra de um evangelista. Eles não tinham problema nenhum com o título, minha gente. Eles não tinham problema. Não é porque o camarada era o pastor da igreja que ele não deveria evangelizar. O pastor evangeliza quando prega, mas além disso ele evangeliza na rua, evangeliza a vizinhança, a família. Tem que evangelizar todo mundo. Então o evangelista é aquele que leva o evangelho. Não é? E isso se faz de diversos meios. O boca a boca, como os pregadores do telhado. Toda aula eu falo para você, não é? Torne-se um pregador do telhado, contribua com essa obra, porque os pregadores do telhado levam o evangelho através de CDs, DVDs, livros gratuitos, né? Tudo isso tem um custo, o livro Jesus é de graça, você baixa de graça. Você pode baixar de graça, depois no final eu vou te dar um número do WhatsApp que você pode mandar uma mensagem, eu mando para você de graça, é tudo de graça, livros, CDs, DVDs, todas as mensagens do pastor João Ribe Palharim, as aulas, o curso de teologia, tudo isso a gente dá de graça, porque o dono da obra disse de graça receber e de graça dai. Então tudo a gente dá de graça, tudo isso tem que ser para evangelizar, para anunciar o evangelho. Então essa é a função do evangelista, tá? Vamos passar aqui, lembrando que o evangelista não é essencial para a igreja. Uma igreja que não evangeliza está morta espiritualmente. Lá na Europa eu já vi falar diversas vezes igrejas do tempo da Reforma, igrejas em que o John Wesley pregou, Charles Spurgeon pregou, George Whitefield e tantos outros avivalistas, reformadores pregaram, hoje estão lá igrejas mortas, virando bares,
igrejas que têm só 2, 3 idosos e ninguém mais, igrejas que morreram. A igreja tem que permanecer evangelizando. Uma igreja que não evangeliza está morta espiritualmente. Então, você, meu irmão, comece de você, porque é muito fácil. Mas tem que ter o grupo do evangelismo. Não, tem que ter uma igreja evangélica, uma igreja que leva o evangelho de verdade. Não, mas é o obreiro, é o fulano, é o evangelista, é o ciclano. Meu irmão, é a igreja, somos nós. Nós todos somos a igreja, nós todos temos que levar o evangelho, nós todos temos que fazer isso. Continuando aqui, próximo aqui, pastores, né? O pastor é aquele que cuida do rebanho, lembrando que o rebanho é de Jesus, viu? Ele é o pastor dos pastores. Nós encontramos, por exemplo, em Eclesiastes 12, Salomão terminando o livro de Eclesiastes, dizendo que as palavras dos sábios são como pregos bem fixados nos corações daqueles que ouvem, palavras que nos foram dadas pelo único pastor. O Senhor Jesus fala também em João 10 que haverá um rebanho e um pastor. Nós encontramos essas menções no Antigo Testamento também, no Novo Testamento. Então, o Senhor Jesus é, Salmo 23, que é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor dos pastores, mas ele delega essa função, essa autoridade aos pastores, aos homens aqui para cuidar. Eu sou pastor, vários alunos do curso, várias pessoas que me assistem também têm essa função no corpo de Cristo, que é ser pastor. Pastor é cuidar do rebanho. Para ser pastor, em primeiro lugar, tem que ter coração de pastor. Hoje, não confunda, minha gente, não tem aqui escrito nessa lista nessa lista aqui de Efésios 4, a figura do pregador. Hoje a gente tem muito, no tempo bíblico também tinha a questão do pregador, não é? O pregador pode ser um evangelista, o pregador pode ser um profeta, enfim, qualquer um que prega pode ser um pregador. Só que não confunda a função do pregador com a função do pastor. O pregador, ele só leva a mensagem, é como um apóstolo, é como um profeta. Ele leva lá uma mensagem, depois ele vai embora. E hoje o que tem de pregador por aí, hoje em dia tem gente que dá agenda e tudo mais, para quem quiser convidar e tal, não tenho nada contra, tem muito pregador. Mas agora, não confunda pregador com pastor, porque o pastor é o responsável pelo rebanho. O pastor tem que ter coração de pastor, coração amoroso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito pastor que na realidade não passa de um pregador. O pastor tem que ser mais que isso, porque o pastor não pode só trazer a mensagem, só trazer ali a água fresca para o rebanho, o alimento para o rebanho. O pastor tem que ir além, o pastor tem que abraçar, tem que cuidar, não é? O pastor tem que exortar, tem que encorajar, tem que tirar os carrapichos, tem que amar, tem que tratar com cuidado, com zelo. Tudo isso é função do pastor e isso não é fácil, isso é trabalhoso, isso é difícil, não é? Então, é uma função dentro do corpo de Cristo, assim como todas as outras, tem as suas lutas, as suas adversidades, mas o pastor, se não tiver coração de pastor, ele não aguenta o tranco, porque é difícil, minha gente, não é moleza não, mas diz lá, o texto de Hebreus 13, né, para imitar a fé dos pastores. Por quê? Porque o pastor, minha gente, ele tem que ser o exemplo do rebanho. E ser exemplo não é moleza, não. Ser exemplo não é fácil. Por quê? Porque Jesus foi o exemplo. Então, nós temos que ser o exemplo também. Né? Diz lá, Hebreus 13, versículo 7, lembrai os vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado de vida que tiveram, imitai-lhes a fé. No versículo 17, Hebreus 13, verso 17, sede obediente aos vossos pastores e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós, como quem deve prestar contas dos seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Na tradução Almeida, né, diz, darão conta da vossa alma, para que façam isso com alegria e não gemendo. Tem ovelha que dá trabalho para o pastor, viu? Tem ovelha que dá trabalho. Se o pastor não tiver coração de pastor, ele não vai conseguir cuidar, ele não vai ter paciência, ele não vai ter o carinho devido, ele não vai ter o zelo devido. Por isso que eu digo, tem muito pastor que não passa de pregador. Ele pode ter sido consagrado a pastor, ele pode ter uma carteirinha de pastor, mas na prática exerce a função de um pregador. O cara vem, prega, depois entra para o gabinete, não atende ninguém, não ensina ninguém, não abraça ninguém, não cuida de ninguém, não passa de um pregador. Não, o pastor tem que ir além, o pastor tem que fazer mais, tem que ser exemplo, tem que fazer como Jesus fez. Isso na prática não é fácil, mas é possível, porque nós temos o Espírito Santo, ele está aqui conosco, ele nos dá os meios, as ferramentas necessárias, os dons
necessários, não é, para poder exercer. Lembrando só um detalhe aqui, amados, 1 Coríntios 12 até o capítulo 14, o assunto é dom. Paulo está falando de dom. Mas no capítulo 13 ele faz uma pausa, porque no capítulo 13 ele diz, eu vou falar para vocês de uma coisa mais excelente. Não adianta ter todos os dons se não tiver amor. E ele termina dizendo, tem 3 virtudes, a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Não adianta ser um apóstolo que não tem amor. Não adianta ser um profeta, um evangelista, um pastor que não tem amor. Tem que ter. Se não tiver, não vai exercer o ministério como deveria exercer. Não é? Lembrando que é o texto inicial que lemos lá da carta aos Efésios, no capítulo de número 4, não é? O texto é claro, falando nesse sentido, que deve ser a força que nos move. Não é? O versículo de número 15 diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós temos que crescer em tudo e crescer em amor, não é? Todas as funções, independente da função. Lembrando, né, tem uma mensagem tremenda do pastor João Ribeiro, eu só não lembro agora o título, ele prega esse versículo aqui, Efésios 4:11, e ele apresenta Jesus com todas essas funções. Ele mostra Jesus como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre, todas essas funções. Só não lembro agora o título da mensagem, já ouvi ela algumas vezes, que mensagem maravilhosa. Depois procura, entra no YouTube aí, /João Ribe, e aí tem as mensagens dele, lá no aplicativo dos Pregadores do Telhado também tem as mensagens, por tema inclusive, no aplicativo, no site da Paz e Vida também tem, depois você vê lá. Então, o pastor é aquele que cuida. Biblicamente falando, minha gente, pastor e bispo é a mesma coisa, é a mesma nomenclatura, porque hoje tem alguns ministérios, né, que tem o bispo e tem o pastor, né, tem o evangelista, enfim, tem outras que tem a figura do missionário. O missionário é equivalente ao evangelista, é a mesma coisa. Né? Lembrando que tem igrejas que têm, igrejas como o próprio nome já diz, igreja apostólica, igreja que tem apóstolo. Outras igrejas têm apóstolo, bispo e pastor. Outras não têm apóstolo, mas tem bispo. Outras não têm bispo, só tem pastor. Por exemplo, aqui no caso da Paz e Vida. No caso da Paz e Vida, você consagra-se a diácono, a evangelista, né? Tem os mestres, os doutores, os que dão aula, né, do curso de teologia, vários aí Brasil afora, e tem os pastores. Mas quando você chega a pastor, você é consagrado a pastor, enfim, e aí pode aumentar o seu nível de responsabilidade eclesiástica. Por exemplo, o pastor pode ser o pastor só de uma igreja local, ou de uma regional, ou de um estado, e aí ele já tem outros pastores debaixo da liderança dele. Pode ser, nós temos na Paz e Vida um pastor que é o superintendente geral, nós temos o pastor que é o presidente, que é o pastor João Ribe Palharim. Mas e ele mesmo diz, inclusive, né, tem várias mensagens que ele fala isso, ele dizendo, eu fui consagrado evangelista, mas o povo começou a me chamar de pastor. Mas hoje, na prática, o pastor João Ribe faz, não a função de um apóstolo. Embora ele não se autoproclame apóstolo, e ninguém chama ele de apóstolo também, não é? Mas faz na prática. Na prática, hoje é a função de apóstolo. Ninguém fica, o apóstolo falando, não, a gente não tem isso, e muitas outras igrejas também não tem essa questão de título. Né? Mas voltando aqui, por fim, falamos aqui do pastor, não é? Que tem que cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas, alimentar com água fresca, né? Com alimento puro, com o pão puro, a ração pura, o alimento puro, tem que abraçar, cuidar, tirar os carrapichos, tudo isso é função do pastor. E por fim, para terminarmos aqui, tem os doutores ou mestres. Quem são os doutores ou mestres? São aqueles que cooperam ensinando a palavra de Deus, não é? Aqueles que têm aquele dom para esclarecer, proclamar, ensinar a palavra. Lembre que pregar é uma coisa, ensinar é outra. São dons diferentes e são funções diferentes. O pastor tem que pregar e ensinar. O professor, ele ensina, não é? Ele ensina. E a palavra age de maneira poderosa, tanto na pregação quanto no ensino. Só que a pregação é mais, como é que eu posso dizer, focada num tema. A pregação é centrada em algo. A aula, o ensino, já é um pouco mais abrangente. Porém, nós aqui da Paz e Vida, nós via de regra, pregamos uma
pregação, uma mensagem expositiva, né? Porque assim o nosso pai na fé, o pastor João Ribe Palharim, faz. O que é uma mensagem expositiva? É uma mensagem que, embora muitas vezes tenha um tema, né? Dizem alguns estudiosos, a mensagem temática, a mensagem expositiva. A mensagem pode ser temática com cunho expositivo, que é falar de um assunto, mas de maneira explicada, detalhada, dentro da escritura, expondo, explicando. Então, a pregação pode ser, se você já viu ou vai ver, as mensagens do pastor João Ribe Palharim são uma verdadeira aula também, não é só uma verdadeira aula. Então, o mestre, o doutor, é aquele que ensina a palavra de Deus, geralmente diz quem está entendendo, não é? Isso também na pregação, claro. Então, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e para isso é fundamental ser ensinado, como diz lá em Atos 8, o Filipe pergunta para o eunuco, você está entendendo o que você lê? E o eunuco diz, como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? E aí o Filipe começou a ensinar o eunuco. Lembrando que nós vemos várias vezes o Senhor Jesus ensinando. Na sinagoga os ensinava, no templo os ensinava, no monte os ensinava, em diversos lugares, porque nós temos que aprender a palavra de Deus. Eu digo sempre, seja no momento da pregação, seja no momento de aula, não é porque está tendo aula aqui pela internet, eu não digo que fica aí gravado, você pode assistir de novo, mas em aulas presenciais, em pregações, nos cultos, eu sempre digo, traga papel, traga caneta, anote tudo, não é? Eu sempre digo, todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus, porque essa obrigação é nossa. Se eu quero viver com Cristo de verdade, se eu quero andar com Ele, eu tenho que conhecer a palavra dEle, eu não posso ser alheio à palavra do Senhor, eu tenho que ter conhecimento, tenho que ter entendimento, tá bom? Vou ficando por aqui. Na aula que vem nós vamos falar a respeito dos dons de suporte, tá? Se você gostou, aprendeu, deixa aí o teu joinha para nos ajudar. Se ainda não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem para que a palavra seja anunciada pelos meios de comunicação, através de CDs, DVDs, livros. Faça aí o teu depósito, a tua transferência, está aqui os números das contas aqui da Paz e Vida. Envie depois para mim, para este número aqui do WhatsApp, o teu recibo, o teu comprovante de transferência, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe, até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!